eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que foi desenvolvido sob a orientação do professor Maneiro de Souza, e carrega o título de Estudo das Propriedades Físicas de Sistemas Moleculares com Efeitos de Forte Correlação Eletrônica. Antes de iniciar, gostaria de passar pelos tópicos que estão contidos nessa apresentação, que se inicia com uma introdução sobre o sais de Fabre, depois é seguido por uma breve discussão sobre como explorar medidas de expansão térmica no contexto de transições de fase, e de maneira subsequente, algumas das fases exibidas pelo sais de Fabre vão ser apresentadas, entre elas a fase isolante de Mott, a fase de carga ordenada e seus ground states magnéticos. Por fim, alguns aspectos necessários para se explorar fenômenos de forte correlação eletrônica em baixa temperatura serão apresentados. Os condutores moleculares da família TMTTF2X, que também é conhecida como sais de Fabre, e na qual TMTTF representa a molécula de tetrametil tetratiafulvaleno e X, um contra-ânion com diversas possibilidades de simetria, apresentam uma série de fases exóticas da matéria decorrentes dos efeitos de forte correlação eletrônicas apresentados por eles. A partir do rico diagrama de fases exibido por esses materiais, é possível observar que, através da redução da temperatura, da aplicação de pressão hidrostática ou da variação da pressão química, é possível alterar as propriedades físicas desse sistema. Os sais de Fabre se caracterizam por apresentar uma estrutura cristalina triclínica, na qual as moléculas de TMTTF se dispõem em stacks ao longo do eixo cristalográfico A, e os contra-ânions, por sua vez, encontram-se alojados no interior das cavidades formadas pelos grupos metil e intercalam os stacks de molécula ao longo do eixo C estrela. Buscando explorar medidas de expansão térmica no contexto de transições de fase, é possível iniciar manipulando a definição do coeficiente de expansão térmico volumétrico, na qual é possível aplicar a regra da cadeia em seu termo derivativo, o que torna possível a identificação do termo da compressibilidade isotérmica dos sólidos. Com essa equação obtida, a partir da substituição dos resultados para as derivadas parciais da energia livre de Helmholtz, é estabelecida uma relação entre o coeficiente de expansão térmico volumétrico e a entropia do sistema. Como na vergem de transições de fase a entropia dos sistemas tem um aumento intrínseco devido à competição entre as fases, o coeficiente de expansão térmica usualmente apresenta assinaturas nas respectivas temperaturas de transição. Além disso, ele também pode ser definido como a soma das suas contribuições uniaxiais, as quais incorporam variações de comprimento em uma única direção cristalográfica e tornam possível a visualização de efeitos anisotrópicos. Aqui estão apresentados dois exemplos de medidas de coeficientes de expansão térmica uniaxiais para o sistema TMTTF2PF6 à esquerda e para o SBF6 à direita, nas quais, além de ser possível identificar anomalias nas respectivas temperaturas de transição, é possível identificar uma inclinação negativa para a curva relativa aos dados de expansão térmica uniaxial. Isso está diretamente relacionado ao grau de liberdade de rotação dos contra-ânions no interior das cavidades, e é possível observar que no ponto em que a curva assume uma inclinação positiva, marca a temperatura na qual esses graus de liberdade de rotação são congelados. E esse é um dos fatos que vai ser explorado mais adiante. Em altas temperaturas, os sais de Fabre exibem uma fase metálica que é caracterizada pela presença de elétrons itinerantes. E à medida que a temperatura é reduzida, a repulsão coulombiana se torna mais forte e a localização dos elétrons dos sítios cristalinos se torna energeticamente favorável, que dá origem aos isolantes de Mott. A transição metal-isolante de Mott, por sua vez, pode ser observada experimentalmente através de medidas da resistividade elétrica em função da temperatura, nas quais a mudança de sinal da curva da resistividade marca a temperatura de transição. Um dos modelos utilizados para interpretar as propriedades físicas de sais moleculares no contexto na transição metal-isolante de Mott é o modelo de Hubbard, no qual o termo T e J representa o termo de Rotten associado à energia cinética dos elétrons itinerantes, enquanto os operadores criação e aniquilação emulam o movimento, entre aspas, de um elétron entre os sítios cristalinos de uma rede, e o termo U, por sua vez, representa a repulsão coulombiana no mesmo sítio. No ponto em que U se torna comparável à largura da banda do material, a localização dos elétrons começa a ser favorecida, e no momento em que ele assume um valor crítico em relação a essa banda, a fase isolante de Mott é totalmente estabelecida. O modelo de Hubbard pode ser estendido para sistemas nos quais a interação coulombiana entre primeiros vizinhos
também se torna relevante, que é o caso da fase de carga ordenada. Nesse contexto, o termo de Hopkin passa a ser discriminado em termos de Hopkin intra e interdímero, e o termo V passa a representar a repulsão colombiana entre sítios primeiros vizinhos. No ponto em que V assume um valor crítico, a minimização da energia do sistema é contemplada através do ordenamento espontâneo e não homogêneo das cargas através do material. Isso, por sua vez, caracteriza uma fase de carga ordenada. A desproporção de cargas nos dímeros do material leva à formação de polos elétricos, que na temperatura de ordenamento de carga se orientam em uma direção preferencial, portanto dando origem de forma concomitante a uma fase ferroelétrica de Mott-Hubbard, concomitante ao ordenamento de carga. A transição de carga ordenada para a fase de carga ordenada pode ser observada através de uma anomalia presente nas medidas de constante dielétrica em função da temperatura, que possui seu valor máximo centrado na temperatura de ordenamento de carga. Esse valor pode ser elevado para temperaturas maiores a partir da deuteração dos sistemas, por exemplo, uma vez que as ligações entre os átomos de carbono e deutério são menores do que as ligações entre os átomos de carbono e hidrogênio. E a desproporção de cargas, sentido nos dímeros, leva à alternação de moléculas de TMTTF de moléculas eletricamente pobres e moléculas eletricamente ricas ao longo dos stacks. A transição ferroelétrica é usualmente marcada por apresentar um pico muito bem definido, o que indica que os contraânions sofrem deslocamentos coletivos no interior das cavidades, buscando estabilizar a desproporção de carga, como pode ser visto para o sistema SBF6. À medida que desordem é introduzida no sistema, a transição ferroelétrica passa a apresentar um caráter do tipo relexor, ou seja, ela passa a ocorrer numa faixa de temperatura. E o sistema TMTTF2-PF6H12 apresenta uma transição ferroelétrica do tipo relexor intrínseca, uma vez que a temperatura de congelamento dos seus graus de liberdade de rotação dos seus contraânions é superior à temperatura de ordenamento de carga. Isso, por sua vez, impede com que os contraânions sofram deslocamentos adequados para estabilizar essa desproporção de carga e gerem diferentes regimes ferroelétricos no sistema. Aqui eu gostaria de destacar que essas medidas foram obtidas no ano de 2018 pelo professor Mariano de Souza e pelo Dr. Lucas Esquilante, e eu tive a oportunidade de revisitar todos os dados que já foram obtidos pelo laboratório de física do estado sólido, e essas foram as duas medidas escolhidas para justificar a diferença crucial entre esses dois tipos de transição. A exposição dos sais de Fabry a raio-x também introduz desordem nos sistemas, uma vez que as ligações químicas das moléculas de TMTTF e dos contraânions são destruídas através da irradiação pelo raio-x. Esse fenômeno pode ser observado através da gradual atenuação da anomalia presente nas medidas de constante dielétrica, à medida que o tempo de exposição desses materiais aumenta, até que a fase ferroelétrica seja totalmente suprimida e apenas a polarização interfacial de Maxwell-Wagner possa ser detectada na amostra. Os sais de Fabry apresentam dois ground states magnéticos, sendo eles a fase de ferro magnética e a fase spin-Pyros. A fase de ferro magnética aparece em duas regiões do diagrama de fases e pode ser interpretada através do Hamiltoniano de Heisenberg, que considera interações entre espinhos vizinhos mediada por uma única constante de acoplamento J. Essa constante de acoplamento determina qual ordenamento vai ser energeticamente favorecido para esses espinhos vizinhos. E no caso de J menor que zero, J negativo, o anti-alinhamento desses espinhos vizinhos é favorecido, e isso caracteriza uma fase de ferro magnética. À medida que essa fase é pressurizada, os tripletos tendem a formar singletos, e buscando minimizar a redução na energia do sistema, a rede cristalina se dimeriza e que dá origem, por sua vez, à fase spin-Pyros. Essa transição é caracterizada como uma transição magneto-elástica e essa fase apresenta duas constantes de acoplamento diferentes da fase de ferro magnética, na qual é presente somente uma. O laboratório de física do estado sólido é equipado com um criostato Teslatron PT, que opera nas taxas de temperatura de 1.4 a 300 Kelvin e gera campos magnéticos de até 12 Tesla. Os experimentos consistem em emular um capacitor de placas paralelas nas amostras de interesse, e a partir disso torna-se possível obter
dados relativos à constante dielétrica desse material com auxílio de uma fonte de capacitância Undine-Haggerty que possui resolução de 10 a menos 6 picofarad. O princípio de operação no criostato consiste em um ciclo de compressão e expansão do gás hélio 4 de alta pureza, que é performado pelo compressor F70 Sumitomo, no qual o gás comprimido, então o trabalho é exercido sobre o mesmo e a temperatura do mesmo é elevada. Antes do gás entrar, a linha de alta pressão que está conectada à cabeça do criostato, ele passa por um sistema de resfriamento abastecido pelo chiller. Então, ele vai até a câmara, até a cabeça fria do criostato, na qual ele se expande, realiza trabalho, e então sua temperatura é reduzida. Ele troca calor com o ambiente e retorna por uma linha de baixa pressão mais quente ao compressor, onde esse ciclo é repetido milhares de vezes e a temperatura é gradativamente reduzida. O criostato, por sua vez, também se encontra acoplado a um sistema de circulação que consiste basicamente em uma zeolite trap, um tanque de armazenamento e uma bomba de circulação. Nesse sistema de circulação é presente uma porção também de gás hélio 4 de alta pureza que circula pelo sistema e é responsável por acoplar termicamente a cabeça fria do criostato ao simple space. Isso através de uma circulação de uma câmara chamada VTI, que envolve o sample space, que por sua vez está preenchido com um bar de gás hélio 4 de alta pureza, que promove um acoplamento térmico bastante eficiente com o sistema que está introduzido lá dentro. A zeolite trap é um componente responsável por filtrar as impurezas e as umidades que podem estar presentes nesse gás de circulação. Dessa maneira, é importante garantir que esse componente se encontre constantemente limpo antes da realização dos experimentos, para que então o sistema possa atingir temperaturas básicas. A limpeza da mesma é feita através do aquecimento dela, com auxílio de uma resistência centrada no seu interior, que promove a absorção das impurezas da superfície dos cristais de zeolita presentes em seu interior e do bombeamento desse sistema de circulação, que evacua todas essas impurezas presentes que foram liberadas dos cristais de zeolita. Além disso, é necessário garantir que as linhas de circulação desse sistema também se encontrem limpas, para que o gás não seja contaminado de maneira alguma. Isso é feito através de um pumping purge das linhas, que é feito de 3 a 5 vezes, ou seja, as linhas são, entre aspas, lavadas com gás hélio de alta pureza, para garantir que nenhuma impureza fique presa em suas paredes. A pressão da needle valve, que é a válvula que controla o fluxo de gás hélio que circula pela câmara do VTI, é um ótimo indicador da qualidade da limpeza da zeolite trap, uma vez que o manual do equipamento indica que quando a temperatura se estabiliza em torno de 0,5 millibar, a limpeza foi muito bem concluída. A equação de continuidade com o processo de bombeamento permite a visualização da queda exponencial da pressão da needle valve a partir do momento que a válvula de saída 2 é aberta, ou seja, a partir do momento que o sistema de circulação na qual a zeolite trap se encontra começa a ser evacuado. Antes de iniciar a circulação, antes de iniciar a queda na temperatura, é necessário garantir que o gás no sistema de circulação circule de maneira homogênea para que se possa ter um controle sobre a taxa de resfriamento empregada. E isso é feito através da livre circulação do mesmo pelo sistema durante 12 horas, enquanto o OVC é continuamente bombeado. O OVC é uma câmara que isola a câmara do VTI do ambiente. Isso promove um isolamento térmico bastante eficiente durante esse processo. Por fim, é possível iniciar o compressor, mas antes é necessário iniciar o chiller, que é o sistema que abastece o sistema de refrigeração do compressor e evita o seu superaquecimento. Então ele é iniciado 15 minutos antes. Então o compressor é iniciado e as temperaturas começam imediatamente a decrescer. Como o PT2, que está presente na cabeça fria, é a câmara mais próxima do compressor, é possível ver que sua temperatura decai antes do que a temperatura do sample space do magneto. E como eles estão acoplados através do gás de circulação, isso gradativamente vai trazendo as temperaturas para temperaturas mais baixas. Após aproximadamente 28 horas de circulação, as temperaturas se estabilizam e diminuem o ritmo de decrescimento. E é nesse momento em que a pressão da needle valve deve ser ajustada, no sentido de que
é necessário promover um desacoplamento, um leve desacoplamento do sample space com o PT2, para que o PT2 se resfrie de maneira mais eficiente e a longo prazo traga a temperatura do sample space do magneto para temperaturas mais baixas, assim atingindo a temperatura base do sistema. A preparação das amostras também é um fator bastante relevante nos experimentos, uma vez que a qualidade dos contatos elétricos realizados influencia diretamente nas qualidades das medidas obtidas, e esse processo é feito através da cobertura de duas faces paralelas da amostra com uma camada homogênea de tinta carbono condutora, nas quais são fixados 2 fios de ouro revenidos com 20 micrômetros de diâmetro, e feito isso é possível fixar a amostra a uma máscara isolante com auxílio de uma resina apropriada para baixas temperaturas chamada de varnish. Só então o sistema se encontra pronto para ser introduzido no criostat e todo esse processo de preparação do experimento se inicia. Visando aprimorar as técnicas necessárias para a realização dos contatos elétricos dos sais de fábrica, que apresentam dimensões bastante baixas e uma fragilidade considerável, sistemas mais resistentes foram preparados anteriormente. Entre eles, o sistema LA2-COMNO6, fornecido pelo professor Leandro Faisal, que apesar de não se tratar de um condutor molecular, também apresenta uma fase de carga ordenada. As medidas de constante elétrica obtidas para esse sistema apresentam um grande aumento em altas temperaturas, como mostra a imagem. Por fim, eu gostaria de destacar que a todo momento em que o gás hélio 4 de alta pureza é empregado na realização dos experimentos, a porção do sistema no qual ele se encontra sob um vácuo de alta qualidade. Isso para que a contaminação do mesmo seja evitada e o sistema possa atingir baixas temperaturas. Isso é encarregado através de duas bombas de vácuo presentes no laboratório de física do estado sólido, sendo uma do tipo Scroll e uma do tipo turbomolecular, que diferem nas formas com que geram zonas de baixa pressão e, portanto, são utilizadas de maneiras diferentes na realização dos experimentos. Enquanto a bomba Scroll possui um compressor com dois componentes em formas de espirais, sendo um fixo e outro móvel, promovendo a geração de bolsos, entre aspas, de baixa pressão até que o sistema seja evacuado. E a bomba do tipo molecular gera um fluxo de ar no sistema que vai aprisionando, entre aspas, moléculas e removendo, uma vez que elas giram em sentidos opostos. Dessa forma, eu gostaria de concluir que, nesse trabalho de conclusão de curso, foram apresentadas algumas propriedades físicas dos sais de Fabry e ficou evidente que medidas da resistividade elétrica, da constante de elétrica e de medidas do coeficiente de expansão térmica uniaxiais, todas em função da temperatura, evidenciam as transições abordadas nesse trabalho e, além disso, aspectos experimentais necessários para a exploração de fenômenos de forte correlação em baixas temperaturas também foram apresentados. De maneira geral, esse trabalho serviu como uma grande preparação para o trabalho que vai ser desenvolvido no período de mestrado. Perfeito. E com isso eu parabenizo você, está aprovado. Tá.